A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha só o que diz ali. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por fé. Preciosos irmãos, o processo prossegue sem impedimento. Deus, na sua onipotência, decidido em nos abençoar. Romanos 8,32, que aquele que nem mesmo seu próprio Filho não negou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz em João 14,17 que o Espírito que estava com os discípulos estariam neles para sempre. Hebreus 13,5 ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Em Jeremias 32,40 ele fala de uma aliança, onde nós o temeríamos em todo o tempo e ele nos abençoaria em todo o tempo. Romanos 11,22 diz que Deus poderá ser misericordioso com aqueles que confiam e se escondem embaixo do sangue de Jesus. Agora veja só, coisa tremenda, pessoal. A nossa carne não vai atrapalhar e Deus, em sua onipotência, vai continuar por causa dos méritos de Cristo. O Espírito Santo responde. O sangue de Jesus, Deus fez uma aliança com Jesus pela sua obediência. Então nós entramos em Cristo, pelos méritos de Cristo, no sim e no amém, 2 Coríntios 1, 19 e 20. O Espírito Santo, então, vai prosseguir, nos conduzindo de glória em glória, de força em força. É uma coisa tremenda. O desejo do Senhor nos fazer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a vida transbordante que nós ganhamos em Cristo. Temos que falar sobre empecilhos, espinhos, cardos, raposinhas, que se não vigiarmos, a nossa carne sai debaixo do sangue. A carne embaixo do sangue, meus amados irmãos, nem feitiçaria, nem bruxaria, nem inveja, nem demônio, nem ninguém pode impedir. Se a tua carne permanece embaixo do sangue de Jesus, nada pode impedir Deus de te conduzir de glória em glória, de fé em fé. Dele ir cumprindo, as promessas. Ele vai te estruturando, O Espírito vai encontrando liberdade, espaço para fluir do Espírito para a alma. Então assim só melhora, só melhora. A questão dos empecilhos e impedimentos é: carne permanecer embaixo do sangue é um mistério. Carne permanecer embaixo do sangue, não sair debaixo do sangue. Como isto? Quando a nossa carne, que estava crucificada, peca e não se arrepende, ela sai debaixo do sangue da legalidade e brecha. Se eu decido não perdoar e não me arrependo, se eu peco e escondo o pecado, não me arrependo, não confesso, com a intenção de abandonar, Provérbios 28,13 diz que tudo que eu fizer, Provérbios 28,13, tudo vai dar errado. Então, o pecado não confessado com a intenção de abandonar faz com que o processo pare. É como se Deus estivesse abençoando, abençoando, abençoando e de repente a minha carne interfere através do pecado cometido, falta de temor, iniquidade, não arrependendo, não perdoando. Neste momento eu quebro a aliança que eu fiz na ceia, de se sou amado por Deus é para amar os meus inimigos. Me alimento para servi-lo cada vez melhor. Então, na água do batismo, eu mergulhei, disse: vou morrer para minha carne e vou viver para Deus agora. É uma aliança. Quando eu volto e sigo a minha carne e não me arrependo, me contamino, abro brecha, o inimigo vai então ter legalidade. Veja coisa séria. A Bíblia diz lá em Ezequiel, aqui em Ezequiel 33, no versículo 12 em diante, se quando o justo cometer iniquidade e não se arrepender na iniquidade que ele cometeu ele morrer, seu tempo de justiça não será lembrado. E se o pecador se arrepender
e voltar para a prática da justiça, o seu tempo de iniquidade não será computado contra ele. 1 Coríntios 11:31 fala que quando eu chamo o pecado de pecado, Deus não vai me julgar porque eu já estou me humilhando e ele vai poder trabalhar em cima deste arrependimento contínuo, negando a carne a cada dia, me consagrando. Deus continuou o processo. Ele continua usando de misericórdia porque ele leva em conta que eu estou reconhecendo e tratando isso diariamente. Então o pecado que eu estou em guerra, Deus não vai lançar em rosto. Muito pelo contrário, ele vai me ajudar a vencê-lo. Paulo dizia, eu cuido para que, pregando a outras pessoas, eu mesmo não venha a ser desqualificado no final. É passo a passo, sabe, meus irmãos? Não é uma coisa automática. Essa questão de nós pecarmos e não lembrarmos de onde caímos. Sabe, de repente, pensar que está tudo bem entre nós e Deus, sendo que nós não estamos pedindo a sondagem do Espírito Santo, não estamos nos humilhando, nos consagrando. Muito perigoso, porque aí a carne vai acabar nos justificando e dizendo que está tudo bem. Isso é muito perigoso. A paz vai sumindo, as coisas começam a dar errado e começamos a nos fazer de vítimas, como se tivéssemos sofrendo provas e lutas que têm a ver com o diabo, quando na verdade é nós mesmos que abrimos essas brechas. Outra coisa importante que eu quero falar, essencial. Além de pecados, o que pode travar tudo é a autoconfiança. Meus irmãos, o processo começou porque nós chegamos diante de Cristo, pobres, cegos, nu, miseráveis, reconhecendo, né? Não podíamos salvar a nós mesmos. Sabíamos que só a obediência perfeita de Cristo nos justificaria. Então, quando eu começo a confiar em Cristo, o Espírito Santo entra por causa da minha fé em Cristo e ele continua por causa da minha fé em Cristo. E ele vai santificando e ele vai operando por causa da minha fé em Cristo. Então eu coloco 100% da minha fé em Cristo. Não adianta eu colocar a fé em Cristo, no Arcanjo Miguel, em Buda, em Shiva. Não, é 100% da minha fé em Cristo, só em Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. João 14,6. Então, um perigo sempre presente é quando nós tentamos merecer a bênção confiando em nossas obras. Consagração. Isso tem galardão, mas não pode servir para tentar nos justificar. No momento em que nós, diante de Deus, começamos a pensar que temos merecimento de ser curados ou abençoados pelo que fizemos, quando na verdade foi o Espírito Santo que nos ajudou a essas boas obras, toda a honra e toda a glória é dele. Todas as minhas fontes estão em ti, Salmo 87,7. Mas é um perigo sempre presente. Os cristãos da Galácia caíram nessa tentação em Gálatas 3. Eles começaram confiando totalmente em Cristo, depois misturaram isso confiando também na sua obediência. A nossa obediência, ela tem galardão e nós queremos obedecer mesmo. Estamos progredindo na obediência. Estamos indo de fruto para mais fruto, fomos salvos para as boas obras e é maravilhoso. Sabemos que a santificação progressiva produz mais e mais obediência. No entanto, essa obediência, quando nós nos gloriamos nela ou confiamos nela diante de Deus, aí se torna veneno, morte na panela. Quando a nossa consagração, nós confiamos nela ou apresentamos nossas boas obras para merecer a bênção, neste momento trava tudo. Porque nós estávamos confiando em Cristo e de repente começamos a confiar no nosso desempenho. Isso é um perigo sempre presente. Então veja, a desobediência é uma brecha e a confiança na obediência é outra brecha. Quando eu tento pelo meu desempenho, lá em Romanos 9, do 20 ao 22, que Israel não entrou na terra prometida, ele não recebeu a salvação de Cristo também, porque não foi pela fé, pela dependência total do Senhor. Pelas obras ninguém será justificado. No momento em que eu começo a calcular as minhas obras, eu saio da aliança da graça. Eu caio da graça. A carne debaixo do sangue significa que por mais que eu melhore, eu sempre, nunca, jamais vou poder, chegar diante de Deus, senão em Cristo. A carne debaixo do sangue significa que eu não me glorio nela, não me justifico nela e também não peco e cedo a ela sem arrependimento. É muito perigoso, queridos e amados irmãos, no momento
em que a carne sai debaixo do sangue. É o momento em que eu olho para o meu desempenho e acho que eu mereço alguma coisa de Deus. Não, o nosso desempenho até o fim é só para arrependimento e confissão.